por que existe algo em vez de nada? É óbvio que se nada existisse, então nada precisaria ser explicado. Mas algo existe. Nós, o universo, tudo ao nosso redor. Mas por quê? Se é logicamente possível que nada existisse. Para entender isso, precisamos saber que as explicações para a existência de algo podem ser causais ou não causais. Por exemplo, coisas como planetas, pessoas e casas têm uma explicação causal. Na filosofia, chamamos essas coisas de seres contingentes, ou seja, coisas que podem não existir, mas, se existem, é porque foram causadas por outra coisa. Por exemplo, se seus pais não tivessem se conhecido, você não existiria e não estaria assistindo a este vídeo. Já uma explicação não causal não exige uma causa. Por exemplo, matemáticos platonistas acreditam que objetos abstratos como números e conjuntos existem fora do tempo e do espaço. Por isso, não faz sentido perguntar pela causa da existência dos números. Eles existiriam por necessidade de sua própria natureza. E na filosofia chamamos isso de seres necessários, ou seja, seres que não podem não existir. Sabemos que o universo é uma complexa cadeia de coisas que tiveram origem em outras, mas será que essa cadeia causal regride infinitamente ou teve um início? Se teve um início, esse início foi causado ou não? Se começarmos a listar as alternativas para a grande questão, por que existe algo em vez de nada, obtemos pelo menos 3 alternativas. A primeira hipótese diz que algo simplesmente surgiu do nada, sem uma causa. A maioria das pessoas, naturalmente, tende a desprezar essa hipótese. Mas, por incrível que pareça, alguns filósofos e cientistas acreditam nisso. Por exemplo, Kenneth Smith escreveu que a hipótese mais sensata é que o universo surgiu do nada, por meio do nada e para o nada. Se as suas faculdades cognitivas estão funcionando corretamente, e se você entende o que quer dizer a palavra nada, então você sabe que nada vem do nada. Tudo o que começa a existir tem uma causa. Tomás de Aquino, em sua terceira via, argumentou que se houve um tempo em que nada existia, então nada existiria agora, pois o que não existe só pode começar a existir por meio de algo que já existe. Se nada existisse, então seria impossível que algo começasse a existir. Portanto, nada existiria neste momento. Vamos pensar juntos. Se algo pudesse realmente surgir sem uma causa, por que não vemos coisas aparecendo do nada? Você já viu um cavalo, uma bicicleta ou até mesmo um copo de suco aparecendo do nada? Se algo pudesse surgir sem uma causa, então como explicamos o fato de que não vemos essas coisas surgindo do nada por aí? Isso realmente faz sentido? Parece que não, né? Acreditar que algo pode surgir do nada, sem uma causa, é mais absurdo do que acreditar em mágica. Pelo menos na mágica temos o mágico e a cartola. Sabemos que existe um truque por trás, mas, por incrível que pareça, algumas pessoas acreditam que o nosso universo surgiu assim, magicamente, sem nenhuma causa, do nada, por meio do nada e para o nada. Os defensores dessa hipótese tentam usar a física quântica para questionar a lei da causalidade, citando o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio basicamente diz que não conseguimos predizer ao mesmo tempo a posição e a velocidade de partículas subatômicas. Então, se a causalidade do reino subatômico não é necessária, então talvez a causalidade também não seja necessária no universo. E algo poderia surgir sem uma causa. Mas essa objeção confunde causalidade com previsibilidade. O princípio da incerteza de Heisenberg não prova que o movimento dos elétrons não tem uma causa, apenas descreve a nossa incapacidade de predizer sua posição e velocidade em determinado momento. O simples fato de não podermos predizer alguma coisa não significa que ela não tenha uma causa. De fato, os teóricos quânticos reconhecem que é possível que não sejamos capazes de predizer simultaneamente a velocidade e a posição de elétrons, porque as nossas próprias tentativas de observá-los são a causa de seu movimento imprevisível.
A segunda hipótese diz que a realidade é uma série infinita de causas. Se pudéssemos rebobinar a fita da história do universo, nunca chegaríamos ao primeiro evento ou à primeira causa. Existem alguns argumentos filosóficos e científicos contra essa hipótese, mas eu quero explorar apenas 2 argumentos filosóficos. O primeiro é mais ou menos assim: se realmente tivesse havido uma série causal infinita, sem uma causa primeira, então as coisas que existem agora jamais teriam existido. O momento presente jamais teria chegado. Mas por quê? Porque não se pode atravessar um número infinito de causas. Seria como contar todos os números negativos, que são infinitos, até chegar ao zero. Mas estamos aqui. O momento presente chegou. Portanto, só pode ter havido um número finito de eventos antes de hoje. A cadeia causal teve um início, uma causa primeira. Agora, imagine uma fileira de dominós. Se a fileira fosse infinita, sem um primeiro dominó para iniciar a reação em cadeia, nenhum dos dominós cairia. Para que qualquer dominó caia, deve haver um dominó inicial que desencadeie a série de quedas. Da mesma forma, deve ter havido uma causa primeira para a existência da cadeia causal do universo. Bom, já que algo que começa a existir não pode surgir do nada, e não pode haver uma cadeia causal que regrida infinitamente, só nos resta uma hipótese. A origem última das coisas é uma causa primeira, algo que não veio de coisa alguma, algo eterno, atemporal e necessário. Raciocine comigo. O que é o universo? É toda a realidade espaço-tempo, incluindo toda a matéria e energia. Isso significa que, se o universo tem uma causa para a sua existência, essa causa não pode pertencer ao universo. Ela deve ser não física e imaterial, além do espaço e tempo. A lista de entidades que poderiam se encaixar nessa descrição é pequena, e objetos abstratos, como números, não podem causar nada. Além disso, o universo é contingente, ou seja, é algo que poderia não existir. De fato, o universo não existia, mas por alguma razão começou a existir. Então, se o universo tem uma explicação última para a sua existência contingente, essa explicação deve ser um ser não contingente, ou seja, um ser necessário, um ser que não pode não existir, um ser cuja existência é uma necessidade de sua própria natureza. Esse argumento mostra que a explicação para a existência do universo somente pode ser encontrada em Deus. Ou então, se você não prefere usar o termo Deus, pode simplesmente chamá-lo de o ser não causado, que existe necessariamente, não contingente, não físico, imaterial, eterno, que criou todo o universo e tudo o que nele há.